que é o marxismo cultural e por que ele gera tantos adeptos para essa ideologia? Essa pergunta é a pergunta fundamental. Talvez a melhor forma da gente entender o que significa o marxismo cultural seja compará-lo com aquele marxismo que as pessoas chamam de marxismo clássico, marxismo Uhum, soviético, né? Então, esse primeiro marxismo, ele propunha que a implantação do socialismo em uma nação, ou até no mundo inteiro, se daria através da tomada dos meios de produção. Quando eu falo de meios de produção, eu estou falando de todo o sistema financeiro de um país, que passa pelos bancos, indústrias, pelo campo. Então, tudo aquilo que produz riqueza, tornando-se parte do Estado. Então, era a crença dos primeiros marxistas que, se eles conseguissem tomar esses meios de produção, a revolução socialista iria avançar. Então, essa era a crença desse primeiro marxismo, desse marxismo chamado clássico soviético, como uhum, quiser. Então, o modo de transformar a cultura seria basicamente pegando em armas. Então, eles iriam fazer revoluções, insuflar a classe trabalhadora para que eles fizessem todo tipo de processo revolucionário, tomassem os meios de produção, e quando o Estado tivesse de posse de tudo isso, então essa revolução iria encontrar a sua consumação, passando, então, para a religião, passando uhum. para a cultura de modo geral, o sistema judiciário e por aí vai, política e etc. Então, esse é o marxismo soviético, e eu acho que ele é uma boa chave para a gente olhar o que é o marxismo cultural. O marxismo Certo. cultural continua com o mesmo projeto da implantação do socialismo, mas não mais através das armas, não mais através do tomar os meios de produção, mas através da cultura, por meio de uma transformação que começa a ocorrer no senso comum das pessoas, passando pela mídia, passando pelo sistema educacional, pela política, pelo entretenimento, e formando nas pessoas uma mentalidade socialista sem que elas se deem conta Uhum. de que elas beberam dessa fonte. Então, Meio que esse é o sorrateiro, né? processo. Exatamente, é um processo, e a maioria dessas pessoas, se você chegar para ela e chegar para uma pessoa desse tipo e dizer, você é um socialista, essa pessoa provavelmente vai se ofender, mas ela não entende, ela não percebe que ao longo dos anos ela já vem bebendo dessa fonte há muito tempo, e que seus pensamentos, seus valores, até mesmo às vezes sua fé cristã já foi engolida por esse sistema. Então nós poderíamos dizer assim, enquanto o marxismo soviético ele estava tentando despertar uma consciência de classe nas pessoas, das pessoas se perceberem como as piores pessoas do mundo no sentido de serem oprimidas, e isso produzir uma espécie de revolta contra o sistema, de derrubá-lo. O marxismo cultural ele milita mais no senso comum. Ele sabe que boa parte dos nossos pensamentos, atitudes, estão relacionadas a certos hábitos que nós incorporamos quase que Uhum. inconscientemente. Então, eles vão operar nesse lugarzinho aí, desde a primeira infância, incutindo certos valores, certos pensamentos, para que a revolução vá acontecendo aos poucos. Uhum. Então, isso começa na cultura e depois se espalha para a questão da economia, para a questão da política e Estado e etc. Então, em linhas gerais, seria mais ou Talvez menos isso. seria uma transformação desse marxismo clássico soviético, onde a ação era mais para a violência, na força, da tomada do poder, agora um pouco, talvez, mais inteligente na parte de princípios, pensamento, conhecimento, educação. Seria mais ou menos essa a diferença entre as duas? Seria mais ou menos isso. Eu diria assim que os dois têm uma forma de violência, só que a violência do marxismo cultural é sorrateira. Uhum, Ela é uma violência, por exemplo, que vem numa forma de uma violência moral, uhum, numa violência através de um linchamento público, destruição de reputação, excessivos processos. Então, a gente tem, numa sociedade tomada pelo marxismo cultural,
uma supervalorização do poder judiciário, porque uhum, tudo se resolve porque as pessoas se ofendem com muita facilidade e isso acaba gerando uma indústria que, inclusive, visa empobrecer aquelas pessoas que são consideradas opressoras, né, dentro uhum. desse sistema. Então, ela tem uma forma de violência, mas eu entendo o seu ponto. Eu sei que quando você está dizendo violência, você está falando da violência que vem através das armas. Isso. E de fato isso não ocorre, né? Inclusive um marxista do tipo cultural, se fosse colocado diante de um marxista soviético, provavelmente ele ia fazer xixi na calça, desculpa a expressão, porque o marxista soviético era aquele pronto para guerrear mesmo. Aham, perfeito. Podemos então dizer que o que a gente tem visto nos nossos dias, né, um ativismo judiciário, o ativismo das minorias, daquelas ideologias mais anticristãs, como ideologia de gênero, a mudança do papel entre homem e mulher, a gente pode dizer que tem origem no marxismo cultural? Podemos dizer que sim, mas se fosse para colocar de uma forma mais precisa, eu diria assim que houve um certo momento em que as ideias do Gramsci, que é considerado o pai do marxismo cultural, né? Ele era um italiano da década de 20, foi inclusive ajudou a fundar o Partido Comunista da Itália, passou alguns anos preso e algumas das ideias dele acabaram se fundindo com a chamada Escola de Frankfurt. Hum, A Escola de Frankfurt é um dos maiores experimentos da área de sociologia dos últimos anos, e o empreendimento deles seria a destruição da sociedade ocidental. Para eles, a sociedade ocidental é o grande mal da humanidade. Essa sociedade ela precisa ser destruída para dela surgir alguma coisa melhor, segundo eles, né? Então, houve uma fusão dessas duas correntes que dará origem à chamada Revolução dos Oprimidos. Então, enquanto os oprimidos do marxismo soviético seriam os proletários, os uhum, trabalhadores das fábricas, os oprimidos da vertente do marxismo cultural são aqueles que hoje são chamados os LGBTQIA+, são os filhos são uhum, oprimidos pelos pais, a esposa é oprimida pelo marido, o nordestino é oprimido pelo sulista, o brasileiro é oprimido pelo norte-americano, o uhum, negro é oprimido pelo branco. Então, criou-se uma sociedade de oprimidos. Então, não existe mais aquela opressão do proletário e do dono da indústria. Agora, nós temos um universo de minorias que estão reivindicando os seus supostos direitos, né? E uhum. dizendo que se você, né, no meu caso, né, eu sou branco, eu sou heterossexual, então provavelmente não, é fato, né, que eu sou um opressor. O senhor também é um opressor, só que eles dizem que o senhor é um tipo de opressor pior, porque faz parte de uma classe que por eles é Aham, chamada de minoria, mas ainda não desenvolveu a mentalidade de alguém oprimido. Então, você uhum. acaba sendo um agente do opressor. Então, o senhor ainda está numa situação pior do que a minha. O senhor seria chamado de um traidor Um por eles. traidor. É como se aquele fato de quando o escravo, né, dentro da fazenda do grande senhor, havia o escravo que era o vigia dos outros escravos e ele era visto como o escravo traidor, o negro traidor. Mais ou menos assim, né? A ideia do oprimido que acaba trabalhando para o opressor e acaba, de certa forma, oprimindo os que são da mesma raça, do mesmo grupo. É mais ou menos isso que o senhor está dizendo. Bem, agora, qual é a visão cristã do marxismo cultural? Ou sobre o marxismo cultural? Talvez fosse útil, pastor, a gente dar um passo atrás e perguntar assim: qual é a visão cristã da cultura? Uhum, Então, o cristianismo olha para a cultura com dois olhares, com o olhar da criação e o olhar da queda. O olhar de Gênesis 1 e o olhar de Gênesis 3. uhum, Então, em Gênesis 1 fala que Deus criou todas as coisas, ele criou tudo bom.
Deus deu ordem cultural para Adão quando disse que ele deveria cultivar o jardim. Então, ele tinha que interagir com a criação de Deus de modo a produzir conhecimento. Só que a cultura foi afetada pelo pecado. Gênesis capítulo 3. Maldita é a terra por tua causa. Então, nós quando olhamos para a cultura hoje, nós percebemos que a cultura ainda possui traços daquela imagem, semelhança divina, daquela perfeição divina da criação original. Então, nós cremos que a cultura ainda preserva. O pecado entrou no mundo, mas o mundo não virou um inferno. O mundo ainda tem elementos, né, que chamam a atenção para aquilo que um dia a criação foi. Do outro lado, a cultura foi contaminada pelo pecado. O inimigo das nossas almas, com os seus demônios, ele atua diretamente na cultura. Então, nós cremos que a transformação, no final das contas, precisa ocorrer primariamente na alma do homem. Nós cremos que a transformação, inicialmente, não é promovida culturalmente. Ela é promovida na alma, ela é promovida pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando o Salvador torna-se aquele que substituiu o pecador na sua condenação. Então, nós cremos que o Senhor Jesus, ele é o Salvador da cultura, que só ele é que vai poder resolver todos os problemas, ele que vai poder transformar a cultura de uma forma completa. Agora, isso não significa, evidentemente, que não há um trabalho para nós realizarmos, que nós não podemos melhorar as estruturas que o Senhor nos entregou. Então, nós devemos sim trabalhar para as melhores do mundo. O meu ponto crítico com o marxismo cultural é que eles meio que partem de uma certa arrogância em que eles querem simplesmente transformar a sociedade de uma vez só. Eles querem implodir tudo aquilo que existe há muitos anos e simplesmente, de cima para baixo, criar uma nova estrutura social. Então, por causa daquilo que o cristianismo diz a respeito do coração do homem sendo enganoso, o coração do homem sendo pecaminoso, nós devemos ter muito cuidado com esses sistemas que querem transformar a sociedade do dia para a noite, que querem simplesmente balançar as estruturas daqueles pilares que já foram colocados há milhares de anos. Então, um cristão, ele não é contra a mudança, ele não é contra a melhora da sociedade, ele deseja que isso alcance, mas o cristão que está de fato ligado àquilo que a Bíblia ensina a respeito do coração do homem, da queda, ele vai entender assim, que o que ele pensa, as suas soluções, via de regra, não são confiáveis. Então, se há alguma coisa para mexer na sociedade, essas alterações elas precisam ser lentas, elas precisam ser graduais, elas precisam ser experimentadas. Essa ideia de simplesmente você refundar todas as coisas é muito complicado. E um outro ponto também que eu queria colocar dentro desse assunto é que o cristianismo enxerga que há certos valores que são supraculturais, que estão acima da cultura. Então, por exemplo, a existência da família, a existência da propriedade privada, o direito à vida, o direito à liberdade de expressão. Esses valores, eles são valores que estão acima da cultura, eles são valores bíblicos, evidentemente, mas eles transcendem a Bíblia. Em que sentido eles transcendem a Bíblia? Eles fazem parte daquilo que na teologia a gente chama de revelação geral. Deus escreveu uma lei no coração do ser humano. Então, dentro dessa lei, lá é dito que roubar é errado. Então, o ser humano, mesmo que nunca teve contato com o evangelho, nunca recebeu um missionário, uma determinada cultura, eles sabem que roubar é errado. Então, os cristãos defendem que há certos valores que não podem ser mexidos. E o marxismo cultural, ele simplesmente vem e diz, não, nós temos que implodir tudo. Nós temos que implodir a família, nós temos que implodir a liberdade de expressão, nós temos que implodir o direito à propriedade privada, e nós temos que acabar com todo esse sistema para poder construir uma coisa melhor do zero. O cristianismo do Novo Testamento, especialmente, ele é terminantemente contra essa ideia, porque ele estabelece muito claramente
O coração do homem não é confiável. Então, se é para mexer, vamos mexer aos poucos, vamos fazendo os testes para ver se de fato as mudanças são boas, e não podemos alterar em nada aquilo que Deus já escreveu no coração do homem, que faz parte desses valores universais, né, que Deus escreveu lá no ser humano, faz parte da vida.